Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBA-UTCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados, quando o assunto é tecnologia. E nesse vídeo aí eu vou falar um pouquinho sobre qual o nível de inglês necessário para uma certificação Oracle, qual que é o nível de inglês necessário para uma certificação da OCP. Essa é uma dúvida muito comum que todas as semanas a gente recebe essa dúvida aqui da nossa audiência. Eu quero trazer esse tema para te ajudar, para que você realmente entenda e consiga se preparar adequadamente no seu nível de inglês para conseguir fazer essa prova de certificação ou uma prova de certificação Oracle. Você está gostando aqui dos nossos vídeos? Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBA-UTCM. Nosso objetivo é realmente te ajudar a se desenvolver nesse próximo nível dentro da área de tecnologia. Vamos lá, pessoal. Antes de começar o nosso conteúdo, eu preciso falar que essa semana está rolando mais uma Masterclass gratuita, uma Masterclass sobre Performance Tuning. Se você trabalha com banco de dados de alguma forma, é um desenvolvedor, é um analista, faz algumas queries ali no banco, o banco está lento, cara, você precisa participar dessa Masterclass gratuita. Clica aqui no link que está aqui abaixo para você realmente não perder essas aulas, porque essas aulas realmente podem te mostrar muitos tópicos importantes, inclusive da prova de certificação, e também tópicos importantes para o dia a dia, para você fazer com que suas queries, que realmente a performance do seu banco de dados esteja mais rápido, beleza? Vamos lá, pessoal, sobre qual o nível de inglês necessário para a prova do ACP. Eu vejo que muitas pessoas travam por conta do inglês, ficam com medo do inglês, tem o inglês como uma barreira muito grande, e eu quero realmente trazer esse tema para que você consiga entender de uma vez por todas que dá sim para você fazer uma prova de certificação, mesmo se você não tiver o inglês confiante, se você não tiver um inglês realmente seguro sobre o seu nível de inglês hoje, tá? E vamos lá, pessoal, inglês é importante? Sim, inglês é muito importante dentro da área de tecnologia. Eu acredito que quem tem conhecimento sobre inglês, consegue ler materiais em inglês, tem acesso aos melhores conteúdos, tem acesso às melhores palestras, sem dúvida o inglês ele é muito importante. Mas, o que você precisa entender agora? O inglês, nesse momento que você está vivendo hoje, ele deve ser a sua prioridade? Será que realmente é interessante você parar tudo para você estudar o inglês? Eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje, porque muitas vezes não deve ser a sua prioridade hoje. Talvez a sua prioridade seja entrar dentro do mercado de tecnologia. Talvez a sua prioridade seja, muitas vezes, tirar uma certificação com inglês um pouco mais básico para depois estar melhorando. E assim, de certa forma, quanto antes você conseguir já ter o desenvolvimento do inglês, melhor, tá? Mas não recomendo que você pare tudo para fazer só o inglês. Tá? Então, isso são coisas totalmente diferentes. Eu vejo que a principal habilidade de quem se destaca dentro da área de tecnologia é aquele que consegue organizar o seu tempo e sabe priorizar o que é mais importante para a sua carreira. Eu vejo que algumas pessoas param tudo, não, só consigo estudar inglês agora. Não, só consigo fazer a faculdade. Depois que eu fizer isso, que eu vou tirar uma certificação. Então, esse tipo de pessoa que não sabe organizar o seu tempo e nem priorizar suas atividades, são as pessoas que passam 4 anos na faculdade e não conseguem estar dentro do mercado de tecnologia. Então, essa é uma característica, um erro muito comum de quem não consegue crescer. E os melhores profissionais são aqueles que conseguem gerenciar bem o seu tempo e sabem priorizar e têm uma boa estratégia de carreira, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Quanto antes, melhor. Só que, se você está estudando inglês desde criança, por exemplo, você precisa entender que você pode estudar o inglês de forma auxiliar, de forma um pouco mais secundária. Entender a prioridade hoje é, de fato, você conseguir entrar no mercado. A prioridade hoje talvez seja você se formar. Então, você tem que colocar realmente o que é a sua prioridade, e se você conseguir lidar com o inglês paralelo a isso, vai ser muito importante, porque isso vai acelerar lá na frente, sem dúvidas. Tá? Agora, não pare por conta disso. Não perca a sua prioridade do ano por conta disso, tá? E não acredito que o inglês, não adianta nada você ter inglês super avançado e fluente se você não sabe fazer nada na área de tecnologia. O inglês é uma das habilidades que você precisa ter para poder se comunicar. Então, muitas pessoas priorizam o inglês na hora errada, tá? E muitas vezes colocam o inglês à frente de tudo. Talvez, se você realmente estiver dentro de uma empresa, dentro de uma multinacional, que agora você está participando de várias escolas de inglês, você vai participar de projetos internacionais, aí você tem que parar tudo, porque você já sabe trabalhar, você já sabe lidar com as suas atividades, agora você precisa realmente focar na fluência do inglês. Talvez, nesse caso, eu recomendo você priorizar o inglês.
Você está indo para uma multinacional, você está indo morar no exterior, cara, faz intensivo, faz algo que realmente vai te colocar imersivo dentro da língua inglesa. Aí realmente deve ser uma prioridade. Agora, muitas pessoas deixam de estudar para uma certificação, deixam de entrar no mercado porque está priorizando o inglês na hora errada. Então, muito cuidado com isso, são coisas muito diferentes, tá? Muito diferentes. Agora, vamos falar especificamente de uma prova de certificação. Você não precisa ser fluente, cara. Às vezes você não precisa nem entender alguém falando inglês, e muito menos falar inglês, tá? Agora, para você realmente fazer uma prova de certificação, o que você precisa? Saber ler inglês. Às vezes você não precisa nem saber escrever inglês, mas você precisa saber ler. Porque em cima da leitura você vai escolher a resposta. Essas provas que você tem hoje, como o ACP, por exemplo, são provas normalmente de múltipla escolha. Você não precisa nem escrever um texto em inglês, mas você precisa selecionar qual que é a opção correta, tá? Então, para isso, você não precisa entender alguém falando inglês, você não precisa falar inglês, você não precisa nem escrever inglês, você precisa saber ler. E esse nível de inglês que eu considero inglês básico, o inglês técnico. Aquele cara que simplesmente está conseguindo ler alguma informação e consegue selecionar uma alternativa. Esse é o básico do básico. Então você não precisa ter inglês fluente, você não precisa falar inglês. E você precisa ter o inglês de leitura. E para você praticar isso, você precisa começar a adquirir um vocabulário. O que eu recomendo que você faça? Cara, comece a estudar lendo também, por exemplo, os alunos da DBOCM conseguem ver as aulas em português, conseguem ver como que faz ali. E sempre no final de cada aula a gente coloca um link da documentação oficial. Começa a ler a documentação oficial em inglês. Começa a pegar o tradutor e começa a pegar as frases e começar a traduzir. Isso já vai te colocar no inglês de leitura muito bom, para você começar a criar repertório, começar a entender as frases e tudo mais. Cara, pega um filme da Netflix, coloca o áudio em português, mas coloca a legenda em inglês. Você vai começar a ver exatamente as palavras, os termos, como está sendo falado. Isso vai começar a te ajudar bastante. E uma das coisas que eu recomendo, inclusive, para quem tem dificuldade com o inglês, tá? Estude com simulados. Simulado, você vai ver exatamente uma ideia de questão de prova em inglês, comece a traduzir o simulado. Pegue 5 questões por dia e comece a revisar essa questão do inglês. Pegue exatamente esses tópicos que você tem dificuldade. Primeiro entenda na sua língua, entenda como que faz, entenda o conceito, entenda alguém em português te explicando. Depois, no processo de revisão, cara, vai exatamente nessa linha. Pegue esses tópicos da prova e comece a traduzir 5 questões por dia. Comece a entender o nível de inglês que é necessário. E aí, quando você começa nesse processo de repetição, você vai começar a aumentar o seu repertório. Você vai começar a melhorar a sua leitura em inglês. Que eu acredito que esse seja o primeiro passo. Primeiro você aprende a ler, depois você aprende a escrever, e depois você pode começar a realmente a melhorar suas habilidades de entendimento, de ouvir alguém falando, e também de falar inglês e se desenvolver realmente de forma aí de conversação. Tá? Então, o primeiro passo é o passo da leitura. Se você não tiver esse repertório, você não vai conseguir escrever, você não vai conseguir entender alguém falando, se você não tiver, conseguir ver alguém lendo, entender lendo, e não vai conseguir entender, conseguir conversar com outras pessoas. Então, esse é o primeiro passo que eu trago aqui como recomendação. O nível de inglês de leitura é algo bem básico para você realmente conseguir fazer a prova da CP. As minhas primeiras provas de certificações, eu tinha exatamente esse nível de inglês, eu fazia exatamente isso. Pegava alguns simulados para realmente testar o meu nível de inglês, para começar a entender alguns vocabulários, para tirar algumas dúvidas, não só as dúvidas técnicas, né, a respeito das questões, isso aí eu já estava dominando. Agora, as dúvidas relacionadas ao inglês. Então, pega o simulado para que você consiga realmente aprofundar. Dentro dos nossos treinamentos, nós temos, inclusive, isso, simulados da prova de certificação, tá? Onde lá a gente consegue realmente te ajudar exatamente nessa metodologia. Entende, converse com alguém na sua língua nativa, entende o que é, entende como que faz, depois disso vai para o processo de revisão para poder melhorar esses seus aspectos a respeito de inglês, a respeito da língua, e não coloque isso como objetivo para te travar. Dá para você ter uma metodologia igual a da DBOCM, por exemplo, onde você consegue já melhorar esses aspectos
de entender como que faz, de criar um laboratório, de saber executar na prática e, além disso, já melhorando essas questões ali relacionadas ao inglês. Beleza? Então, isso que eu queria trazer aqui para vocês no vídeo de hoje. Se está gostando aqui do nosso vídeo, cara, se inscreva aqui no nosso canal, habilite notificações, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos no WhatsApp, lá no LinkedIn. E, além disso, essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!